Então vamos lá, pessoal, vamos à nossa grande tela referente aí, então, ao módulo do número real. Nessa veremos sobre então, a função modular. Começamos então aí na aula onde nós vimos a definição de módulo, também acompanhado com diversos exercícios para você então, poder ficar craque. Além disso, nós vimos sobre a distância entre dois pontos, também acompanhado então com diversos exercícios para você então, poder ficar então realmente craque. E terminamos assim na primeira aula falando sobre aí, então, equações modulares. Enquanto que na segunda aula nós tivemos uma continuação falando sobre equações modulares, vimos exercício mais avançado de equações modulares, também aí então vimos inequações modulares. Nós ficamos então craque em equações modulares, assim como aí então em equações modulares. E nessa aula, então, para finalizar tudo, veremos sobre função modular, que é a nossa então, terceira aula, aula 3, que será então o fim de tudo. Gostou da ideia? Vamos a isso. Olha aqui, nós temos aí, então função modular. Praticamente nós veremos aí, então dois tipos de função modular. Agora, quais são esses tipos? Meu amigo, vamos ver então esses dois tipos e em seguida faremos então esses exercícios que aqui estão. Eu terei que fazer aqui então todo esse exercício. Além disso, no fim terei que comentar aqui sobre o domínio, contra domínio zero, monotonia nesse caso de sinal, das funções que eu irei construir aqui para poder ajudar caso de peça aí então para fazer o estudo completo então de função modular, tá? Agora vamos então ao lado aqui. Meu amigo, quais são os tipos que nós veremos? O primeiro tipo, na verdade, um dos tipos mais simples, nós podemos ter aqui então aí f de x sendo igual nesse caso, ou também podemos ter aqui então aí f de x, aí então módulo, o módulo da própria função. Um de exemplo que eu poderia colocar em relação a esse assunto seria exatamente assim. Por exemplo, então aí f de x, vamos colocar aqui, f de x sendo igual então, ao módulo de x menos 2. Por exemplo, então, isto aqui, tá? Isso implica que é toda a função que está dentro então, de módulo. Quando isso então for acontecer, é muito simples. O que implica o quê? O que implica que o módulo de um número nunca nós podemos ter aqui um número negativo. Logo, a própria função nunca poderá ter então, a parte aí negativa. Um exemplo prático, eu posso colocar aqui um exemplo, tá? O exemplo referente então ao primeiro tipo, eu tenho aqui uma função de segundo grau, por exemplo. Então, seria uma função assim. Agora, o módulo dessa função seria que então tirar toda a parte negativa, translatar para cima. Seria então aqui algo aí assim. Isto aqui então que poderia ser então o módulo ou a função módulo dessa função. Então, isto aqui então seria em referente ao nosso primeiro aí então tipo. Agora, no segundo tipo, é um caso assim muito simples, também muito interessante, referente aí sobre o quê? Por exemplo, o tipo assim, o módulo aí então de x. Em vez de nós colocarmos aí então essa função dentro do módulo, apenas a variável é que fica então aí entre módulo. Um de exemplo eu poderá usar a mesma função. Eu posso aplicar assim. Aí então o módulo de aí então f de x seria igual aí, então, ao f de x menos 2. Praticamente então a esse tipo. Então nesse tipo que é o nosso segundo tipo, é uma situação então muito interessante. Isto aqui é uma função aí par, tá? Nós temos que usar então o conhecimento de função par para resolvermos ou desmentificarmos então o mistério desse tipo de função. O que seria uma função par? Atenção, eu vou ter que resumir aqui um pouquinho só de resumo. Temos aula própria referente a esse tema que é função par. Veja a aula própria. Agora, uma função par, na verdade, é uma função dessa natureza. Por exemplo, eu posso colocar aqui então aí f de x sendo igual a x elevado a então ao quadrado. Agora, para verificar se essa função é uma função par, normalmente eu terei que aplicar aqui então, aí, o f de menos x. Se por acaso o f de menos x for igual à própria função que é então, f de x, referente ou dado uma função que é essa que está aqui em cima. Então, se essa condição for válida, eu posso dizer que essa função é uma função aí par. Como assim, Julie? Coloca então na prática. Na prática, eu posso levar então isto aqui, colocar assim. O menos x, aplica aqui então menos x, esse ponto aqui de x, não é? Estamos a levar então o x, substituímos então por menos x. Logo, ficaremos então com, aí então menos x, mas isto aqui ao quadrado. Agora, o menos x elevado ao quadrado, essa parte aqui não fica positiva, visto que o expoente aqui um número par, o número então aqui par, será que não fica positiva? Sim fica, logo ficaremos aqui então, aí o menos x é igual aí então a nesse caso, ax elevado ao quadrado. Agora, aplicado em si, aí o menos x aqui, essa função não é igual a essa função que está aqui. Então, se for igual, nós podemos afirmar que sim, essa função é uma função aí então par.
Quando a construção de gráfico desse negócio, um negócio meio muito simples, eu poderia colocar aí assim, se uma função daquela natureza, na verdade, seria uma função que passa quem está na origem, assim, e vai para lá. Então, as funções par, uma função, para qualquer que seja valores equidistantes da origem, tem sempre a mesma imagem. Julie, como assim, Julie? Vamos aí. Por exemplo, eu posso colocar aqui um valor aí então 2 e eu ter aqui outro valor aqui aí então menos 2. Esse valor, o 2 menos 2, são valores equidistantes da origem, ou seja, se encontra na mesma, ainda na mesma distância da origem. Então, valores simétricos equidistantes da origem tem sempre então, a mesma imagem. Se eu querer então, encontrar a imagem disto e disto, obviamente então, terei que ter então, outra imagem aqui, ou seja, uma imagem que corresponde a menos 2, também outra imagem que corresponde aqui. Mas caso você queira ficar então craque em relação a esse negócio, você terá que ver em si realmente as funções par. Agora, o que é que isso então influencia? O que é que isso então influencia na construção de gráfico de funções modulares? Amigo, as funções modulares dessa natureza, que são função par, qualquer que seja uma função que aparece assim, o módulo de x, ou seja, qualquer que seja uma função então, em que aqui temos entre parênteses, nesse caso, assim, tenha certeza que essa função é uma função par. Então, esse tipo de função, ela é que é simétrico em relação ao eixo das ainda ordenada. É simétrico em relação ao eixo das ordenada. Por isso que uma função par também é uma função simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Um exemplo de função par nós podemos ver aqui. Essas funções que nós temos são funções par. Por exemplo, essa é uma função par, essa é uma função par, essa é uma função par, inclusive essa é uma função par. Logo, a partir daqui para lá, nós temos que fazer uma simetria em relação ao eixo a então de y. Com esse conhecimento, você acaba com qualquer que seja então a função aí. É isso que nós iremos fazer então aí neste vídeo. Atenção e atenção. Eu estou até que remover então essas coisas que eu aparecer que eu já fiz exercício enquanto não fiz, não é? Vamos começar então com esse daqui. Mas, pré-requisito. Pré-requisito, na verdade, você tem que saber construir uma função do primeiro grau. Eu não vou ensinar nessa aula como que se construi uma função do primeiro grau. Temos aula sobre isso. Tem que saber construir aqui uma função de segundo grau, uma função logarítmica, uma função exponencial. Ou seja, tem que saber construir uma função de qualquer que seja então, uma função aí, trigonométrica, mas apesar que não temos função trigonométrica, mas também tem que saber construir, né? Essa é a regra. Agora, vamos a isso e vamos começar aqui. Esse exercício eu já copiei aqui. Também tem uma caneta aqui, tá? Tem aqui uma caneta, esse exercício também já copiei aqui. Além da caneta que eu uso aí, mas outra caneta, né? Que funciona a papel. Agora, tem um exercício aqui, eu terei que fazer a construção desse gráfico. Anote essas funções, porque eu vou ter que deslogar para aqui. Exatamente, então, para aqui. Agora, vamos começar então a construir aqui o primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo, na verdade, é um exemplo bem simples. Aí eu vou chamar de exemplo de número 1. Aqui temos o f de x. Vamos colocar aqui. O f de x sendo igual a, então, a x menos 2. Essa função é uma função do primeiro tipo, não é? Em aquelas funções precisamos, na verdade, fazer aqui a translação da parte negativa para a parte lá positiva, visto que é toda a função dentro do módulo. Como assim, Júlio? Veja aqui. A construção, primeiramente, tem que saber construir esse gráfico. Vamos construir aí. Essa é uma função do primeiro grau do tipo, então, f de x sendo igual a, então, a ax mais b. O que nós precisamos para construir a função do primeiro grau é, normalmente, aqui, então, os zeros, que são raízes. Os zeros nós encontramos quando levamos a própria função, igualamos a, então, a zero. Você encontra o zero. E também o valor de b. O valor de b, sim, que aparece aqui. Em relação a isto daqui, nós podemos colocar aqui como sendo f de x sendo igual a x menos 2. Você construa esquecendo os módulos, por enquanto. Agora, o nosso b aqui, esse que está aqui, esse aqui será o nosso b. Agora, além de ser aqui então o b, nós precisamos o que? Das raízes, não é? A raiz leva essa função igual a zero. Teria que levar aqui então o x menos 2 igual a aqui então a zero. O x é igual assim a 2. Agora, aqui ao lado, eu posso colocar assim, aqui o x, e aqui então o eixo das ordenadas, não é? Agora, aqui esse valor de b, o valor de b, na verdade, fala onde corta no eixo das ordenadas aqui. Essa função terá que cortar aqui no menos 2, e por sua vez o zero coincide aqui com 2, né? Teremos aqui então aí o 2. Quanto à construção gráfica disto, seria aqui uma linha. Até vou ter que colocar aqui então a verde, tá? Vamos colocar aqui a verde. Seria uma linha assim.
Isto aqui então seria a função, essa que nós temos aqui. Vou colocar aqui então f de x linha. Isto aqui então seria uma f de x, aí então linha. Agora, o que seria na verdade essa função modular? Essa função modular seria como uma translação mesmo, do que está, ou seja, da parte negativa para lá a parte positiva. Veja, nós temos aqui então o módulo de toda essa expressão. Não podemos ter aqui então a parte negativa, né? O módulo de um número nunca podemos ter então a parte então negativa. Nesse caso, eu posso translatar esse valor que está aqui. Veja aqui, isto que está aqui, você coloca aqui, menos 2, tá? Lá em cima. Mas, em vez de ser menos 2, coloca então mais 2, visto que estamos na parte positiva. Teremos aqui então mais 2. Agora, com isso, eu posso levar esse pontinho daqui, mandar para cima. Mova para lá e mova para lá. Então, praticamente, essa função, essa função, acho que é cor de rosa. Cor de rosa, né? Cor de rosa, nesse caso, seria aqui uma função, a própria função que eu preciso, que isto que está aqui. Isso que está aqui, então, aí, a vermelha. Tá? Seria isto aqui, aí, então, essa função que eu preciso. Aí, esse foi o nosso primeiro exercício. E vamos para um segundo exercício, tentar rapidamente e fazermos essas construções. No segundo exercício, vou colocar aqui em f de x, sendo igual a, então, a x ao quadrado, menos 4x, mais 3, tá? Mais 3. Agora, veja aqui, isso também pertence ao nosso primeiro tipo, em que nós precisamos apenas só fazer uma translação do que está embaixo para o que está lá em cima. Somente aí está isto daí. Como assim, Julie? Veja aí, eu posso considerar aqui então f', vamos considerar como sendo f', a função x ao quadrado menos 4x mais 3. Você construi esse gráfico sem levar em consideração aí, então, os módulos. Com isso, para eu construir essa função, precisamos aqui de pontos muito importantes, que são o quê? Nós precisamos aqui das raízes dessa função, precisamos do x de vértice, ou seja, dos vértices, x de vértice, y de vértice, mas o quê? O valor de c, em que está bem aqui, o c aqui é igual a 3, apenas 3 pontos. 3 pontos, coordenada de vértice, as raízes, o valor de c, basta encontrar esses 3 pontos, eu já terei então o gráfico aí então em mão. O valor de C, na verdade, é igual aqui então aí a 3. Agora, o valor então assim que são raízes, leva isto igual a 0. O f de x assim linha igualado então a 0. Agora, isso aqui igualado a 0, vou ter que encontrar raízes. Você usa então a forma de Bhaskara, que é a forma resolvente aqui em Moçambique, né? A forma resolvente que é delta sendo igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes ac. Usa essa nossa fórmula para encontrar então x1 e x2. Mas como eu não quero usar, eu não quero usar essa sua fórmula aí, vou usar soma e produto. Então, para os craques que acompanham ou que estão no nível 2, nível 1, por aí vai, nível 2 praticamente dito, já sabe calcular em raízes sem usar a fórmula resolvente. É isso que vou fazer agora. Agora. E vamos a isso. Aí então a soma dessas raízes praticamente é menos b sobre o a. O que seria aqui então menos b? O menos b, isso que está aqui, menos da fórmula, aqui temos menos 4 que divide aqui então por o a é esse valor que está aqui. Teremos aqui então o a1. Logo, o menos com esse menos vira 4, 4 que divide então por 2, teremos aí então aí o 4. A soma dá 4. O produto dessas raízes, a fórmula é essa aqui. O produto é igual a c que divide por a. O valor de c, na verdade, esse valor que está aqui, que é o termo independente, teremos aí então 3, que divide aqui então por 1. O valor de a que está aqui. O a é 1. O b é igual a menos 4, senão não vamos começar a dizer que eu não sei onde tirar o valor de b. Vá nas aulas próprias. Agora, o 3 que divide então por 1 é igual a 3. Praticamente, então, o produto deve ser igual a aqui está 3. Agora, temos que procurar então dois números, temos que ser um pouco criativos, né? Dois números ao multiplicar dá 3, ao somar os mesmos números dá então 4. Quais são esses números? Ao pensar apenas um pouco, vamos chegar à conclusão que esses números é 1 e 3. Você começa sempre aqui então no produto. O produto aqui para dar 3. Temos aqui então uma possibilidade só, né? 1 aí então e 3. Né? 1 vezes 3 é igual a 3. Essa é uma das possibilidades para dar 3. Agora, a soma entre 1 e 3 é igual a 4. Logo, aí, nossas raízes são essas aqui. Teremos aqui, então, o x1 sendo igual a 1 e x2 sendo igual a 3. Já temos aqui, então, as raízes. O que falta aí, então, isso são as raízes. O que falta são as coordenadas de vértice. Coordenada de vértice para os outros craques, já sabe quem está aqui, coordenada de vértice, que é x de vértice,
é igual aqui à média aritmética das raízes. O x1 mais o x2 que divide por 2. Ou também você pode usar aí então x do vértice como sendo então aí o menos b, que divide então por 2 vezes a, não tem problema. Vamos usar essa nossa segunda fórmula. O b, vimos que o b é quanto? É 4, não é? Menos 4. Nesse caso, ficamos aqui então com menos da fórmula, entre parênteses, menos 4, que divide aqui então por 2 vezes o A. O A aqui é quanto? É 1. Teremos aqui então 1. Isto aqui dá quanto? Isto aqui dá 2. Atenção, eu estou sendo aqui então mais depressa, porque construção de gráfico é algo que leva então 40 minutos, 50 minutos. Isso já detalhei nas aulas próprias. O nosso objetivo, na verdade, não é construir gráfico, né? Espero que entendam isto aí. E para encontrar o valor aqui então é que y de vértice será igual então a menos delta, que divide aqui então por 4 vezes a. Não temos o delta, se não temos o delta, vamos aplicar aqui então aí o f de x de vértice. Isto aqui então equivale mesmo a y de vértice, tá? A própria função é qual? A própria função é essa que nós temos onde? Temos aonde? Temos aqui, meus queridos, vamos aplicar aqui, mas apesar que está mais para lá, eu vou estar a copiar aqui. Como eu disse, já tem esses gráficos, né? Já tem essas funções. Não dá para ver aí. Mas coloquei aqui. Aqui nós ficamos com o lugar de o x, coloca então x de vértice. Ficamos aí então com menos 2. Menos 2 não. O 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Essa parte aqui dá 4, menos 8, mais 3. Este com este dá aí 7, com este temos aqui então menos 1. Essas operações você deve saber aí. A coordenada de vértice, ficamos aqui então com x de vértice 2, aqui está menos 1. Raízes. Temos então o x1 sendo igual a 1 e x2 sendo igual a 3. O valor de c que nós precisamos é 4. É 4. É 3. C é igual a 3. Então, são esses 3 pontos que nós precisamos para construir então, o gráfico. Esses 3 pontos, 4, 5 pontos, mas esses são esses números que eu estou a apresentar aqui. Nesse ponto, eu posso colocar aqui. Vamos colocar aqui, assim, o eixo assim de x, aí o eixo de y. Aqui temos as raízes. As raízes em 1, temos aí então 3, mais ou menos aqui. O valor de C, onde eu corto esse gráfico no eixo aí então de Y. O valor de C poderá ser então 3 aqui. E as coordenadas de vértice, na verdade, se encontra aqui. Aqui temos x de vértice, que será igual a então 2. Y de vértice, então, é igual aqui a menos 1. Y de vértice é esse que está aqui, menos 1. Aqui também um ponto, uma ordenada, ficamos assim. Logo, quanto o gráfico ele virá assim, vai para lá. O que nós construímos, na verdade, é f de x, então, linha. O que nós queremos aqui então, é o módulo dessa função que nós temos aqui. O módulo disto implica que não temos valor negativo, visto que o módulo, tendo de módulo toda a função. Essas funções são do tipo assim, o f de x, então, tudo isso aqui, o módulo, são do primeiro tipo que eu apresentei aí. A única coisa, vamos translatar a parte negativa para lá. O módulo de um número, aí está de um número que é f de x, isto aqui será o quê? A própria função que isso aqui, a função, isso deve ser aqui está maior do que zero, positiva, ou também igual a zero. Por isso as raízes podem manter, não é? Não é para dizer que as raízes, porque você não tirou? As raízes podem manter, porque isso aqui, o resultado, pode também dar zero, não é? Vamos a isso. Aqui a cor é verde, vou representar a função módulo, né? O módulo de f de x, que é essa função que eu preciso. Aqui temos menos 1. O menos 1 vai para lá. Aqui já fica um positivo. Aqui. Agora, temos aqui uma ordenada. Essa ordenada então tem que corresponder aqui. Logo, quando aqui a esse negócio, passará assim. Teremos assim e vai para lá. A verde, olha aqui a verde. Aqui ficamos assim, vai para lá. E depois daqui ficamos assim e vai para lá. Isto aqui então que seria a função, aí então f de x módulo. Isto aqui a verde. Assim você construiu. Construir podemos passar assim à vontade para o próximo caso. O próximo caso, na verdade, temos aqui um caso muito simples mesmo. Até que eu já poderia ou já deveria começar com ele. Antes disso que eu começar a apresentar aí. Sim, iria começar com ele? Não. Não. Ainda está tudo em controle. Teremos aqui então aí o g de x sendo igual ao módulo de logaritmo. Logaritmo de x está na base 2.
Função logarítmica são funções dessa característica, dessa natureza. Temos é isso. As funções logarítmicas são funções mais simples de construir. Como aqui não temos nada subtraindo nem somando, se nós formos a considerar então essa parte aqui primeiramente, vamos considerar que tem essa parte aqui primeiramente. Agora seria algo assim. Passaria aqui então no 1. Tinha aqui, vai até lá. Assim. Julino, você construir a função logarítmica. Essa não é aula de construção de função logarítmica. É aula de construção de função modular. O que nós queremos interpretar aqui. Caso você queira ver função quadrática, exponencial de primeiro grau, tem no canal gratuito, gratuitamente mesmo. Não tem desculpa dizer que é um curso pago. Não. De graça aí no canal. Acompanhe então a construção desse gráfico. Agora, eu quero o módulo disto. O módulo disto, devemos remover então essa parte negativa que aqui está. Removendo aqui, então, ficaria algo assim. Olha aqui. Seria algo assim. E continua. Continua. Para lá vai. Então, isto aqui poderia ser, então, aí, o módulo desse negócio aqui. Essa função seria aqui, então, aí, eu posso colocar o g de x. Eu posso colocar o g de x. Módulo, não é? Assim. Tá bom. Vamos prosseguir então para aqui, atenção, coloca quem está aí x, y, não tem problema, x, y, vamos prosseguir logo, vamos para aqui e vamos para o nosso primeiro caso do segundo caso. O primeiro caso do segundo caso, temos então f de x sendo igual ao módulo de x menos 2. Função par, né? Função par. O que você pode fazer primeiro é construir o gráfico então aí de a f de linha, né? Vamos levar então isto aqui sem um módulo, o x menos 2. O procedimento é o mesmo, leva isto aqui igual a então a 0. O x é igual a 2, o valor de b nessa função é igual a 2, logo você pode vir aqui então rapidamente. Júlio, você está rápido, né? Não estou rápido não, estou no meu ritmo. Nesse caso temos aqui então y, y é essa função de cortar aonde? Corta mesmo aí então no menos 2 aqui. O b é menos 2, atenção, menos 2 aqui. E por sua vez as raízes é aqui. Logo teremos algo assim. Então vai ter que colocar aqui então com uma outra cor, a vermelha mesmo. Será então algo assim. Algo assim. Agora, como eu disse, as funções dessa natureza, que são aí então f de módulo assim de x, são as funções pares. São funções pares, são simétricas em relação à origem. Não origem, em relação ao eixo das ordenadas, tá? As funções ímpares são simétricas em relação à origem. Pode acompanhar entre as aulas próprias. Isso implica que, para imagens iguais, veja deste lado, aqui temos o 2, aqui nós podemos colocar aqui tá, aí o menos 2. Para essas imagens, tem sempre, ou seja, para qualquer que sejam então projetos, aí então, que são equidistantes da origem, tem sempre a mesma imagem. Por exemplo, isto aqui tem imagem 0, logo aqui então tem que passar aqui. O negócio que você poderá para fazer é levar isto, colocar para lá, apenas assim. Só para colocar uma simetria, veja, o que está neste lado, coloca no sendo espelho do que está este lado. Terá que colocar esse 2 que está aqui, lá desse 2 para lá, vai menos 2, e depois passa lá. Para qualquer que seja quem está a imagem aqui, ou se o projeto aqui, tem a mesma imagem. Veja aqui, tem a mesma a imagem. Prontos. Essa aqui está aí azul é a função que nós precisamos, a função modular que nós precisamos. Está aí em azul. Está em azul. Você já é craque agora em construção desse tipo de negócio. Temos aqui então f de x módulo. Aí poderia colocar assim f módulo de x. Seria aí, então essa função que aí está a verde. Vamos aqui então rapidamente construir mesmo aí então para outros casos. Estamos aí então a aprender muito, aprender mesmo. Temos aí então aí o g de x sendo igual a menos x ao quadrado. Mas aí eu até vou ter que colocar isso primeiro antes desse gráfico. Temos aqui então g de x sendo igual a módulo, o módulo de x ao quadrado menos 2 aí módulo de x. Atenção, o procedimento é o mesmo. Terá que construir então essa função sem aí, então módulo. Lembrando que esse tipo de função são a função pares, que são então o módulo de x. É uma função, ok? Par, uma função par. Logo,
será simétrico em relação a então eixo das coordenadas. Leva isto sem módulo, coloca aqui. Ficamos com x ao quadrado menos 2x. Agora, quais são as coisas que nós precisamos levar em consideração para construir o gráfico de uma função quadrada, que é isto aqui? Mas isso aqui é incompleta. O que nós precisamos, na verdade, é o valor de c. O c aqui está igual a zero. Essa função terá que voltar aqui está no zero. Aí a raízes. A raiz leva isso igual a zero. Ficamos aqui então com x ao quadrado menos 2x igual a zero. Quando aí raízes, esse outro assunto, tá? Esse outro assunto, já temos as aulas próprias. X aqui deve ser igual a isto, ou o x menos 2 deve ser igual a zero. O x é igual assim a 2. Aí raízes já temos aqui então o 0 e 2. Não percebi nada sobre raízes. Meu amigo, veja as aulas próprias de encontrar a raiz de uma função do segundo grau. Função quadrática. Uma aula simples, né? Por isso não estamos preocupados aqui em ter encontrar raízes. Já deveria ter colocado, nem iria calcular. Não estou sendo mal nesse vídeo. Não estou sendo mal. Apesar que temos irmãos aqui, né, que nem sabem calcular raízes, mas tem que ir à mesma frente para você construir esse tipo de gráficos, né? Agora, vamos aqui então para o x de vértice. O x de vértice seria igual a quem está a média aritmética até raízes. Eu posso colocar aqui então o 0 mais 2, que divide por 2. Isto aqui dá quanto? Dá 1. Qual aplica a fórmula? X de vértice seria igual aqui então a menos b sobre 2 vezes a. O b quando é que é? Isto aqui. Ficamos aqui então com menos 2. O a aqui é 1. Aqui. O aqui. Ficamos aqui então com 2 vezes 1. Logo, isto aqui então dá quanto? Em cima, isto que está positivo, aqui dá 2, dá 1. Vamos ver o que eu encontrei aqui. Quando y de vértice, você basta colocar aqui então o f de x do vértice. Ou aplica a fórmula própria, né? Que é aí o y de vértice sendo igual a menos delta, que divide então por 4 vezes a. Mas essa forma é muito extensa, não serve para essa nossa aula, porque eu não quero ter um vídeo muito extenso. Agora, leva aqui então x de vértice e coloca nessa função. Ficamos aqui então com 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. Isto aqui dá quanto? 1, ficamos aqui então com menos 1. Calcula bem aí. Nesse caso, eu posso colocar aqui então as ordenadas, né? Ficaremos assim. Essa cor é uma cor visível e bem estranha, né? Espero que fique visível daí. Bem estranha, mas uma cor estranha bonita. Vamos colocar aqui. Temos aqui então as nossas ordenadas. X e Y. Vamos voltar às nossas cores normais. Aqui temos o 0, como são as raízes. Aqui temos 2, como são a raiz. Agora, o valor de C passa para aqui. E o que é que nós temos aqui então? Mas, o x de vértice, ficamos aqui então com 1 positivo. E temos aqui então menos 1. Seria como essa ordenada aqui. Prontos. Coloca, seria uma função dessa natureza. Dessa, aí então, natureza. Pode ter colocado outra cor então mais visível. Cor aí então azul. Azul, gosto de azul, né? Vamos a isso. É mais visível, não é por gostar, mas é que é mais visível. Temos, vai para lá. Agora, olha aqui. Aqui temos o x de vértice. E aqui não temos nem x de vértice. Implica que onde é que acontece a simetria? A simetria você não é possível levar isto aqui, então colocar a simetria assim. Fica muito estranho, né? Terá que levar até essa parte e colocar a simetria a este lado. Isso implica o quê? Implica, tá, basta colocar aqui. Isto aqui tem que translatar lá. Aqui ficamos com menos 1. Esse menos 1 tem a mesma imagem. Para valores equidistantes da origem, tem sempre a mesma imagem. Nas funções pares. Agora, temos aqui então 2. Também coloca aqui, menos 2. Isso implica que é uma função que virá dessa natureza. Teremos que passar assim. Aqui, uma ordenada. Teremos que assim. E por sua vez, vai para lá, vai. Seria algo aí assim. Algo aí assim. Considera aqui está a vermelha. A vermelha que será a nossa própria função. Logo, eu posso remover essa parte daqui. Vamos remover aqui. Vamos remover aqui. Assim, tá bom. Essa função vermelha, na verdade, que é a nossa própria função em relação a isto aqui. Isto aqui será, então, f de x sendo igual a, então, a módulo de x ao quadrado, mais, então, aí 2 vezes, menos, né? Menos 2 vezes o módulo de x. Prontos, prontaço. Agora, apesar que aqui está sujeito aqui, vamos retirar. Vamos colocar aqui, então, aí seria f de módulo de x. Prontos. Agora, vamos aí, então, para os próximos gráficos. Foi. Vamos aqui para o próximo gráfico, um caso mesmo super interessante. Terei que colocar aqui, então, aqui ao lado. Temos aqui, então, g de x, ou f de x, não tem problema.
f de x sendo igual, então, a menos x ao quadrado, mais o 2, então, aqui, módulo de x, mais 3. Em relação a esse negócio, o procedimento é o mesmo, só que vai ter que saber que temos uma propriedade que nós iremos usar aqui. Qual é a propriedade? Por exemplo, se eu ter, então, aí o módulo de x elevado ao quadrado, é a mesma coisa x ao quadrado, é a mesma coisa. E é a mesma coisa colocar o x ao quadrado aqui então módulo. Essa propriedade é uma propriedade tá muito válida e bem válida aí. Agora, nesse caso, então, se eu coloco assim, é a mesma coisa colocar então se f de x é igual ao módulo de x elevado ao quadrado, mas aqui temos sinal negativo, né? Aqui temos sinal negativo. Aqui ficamos com mais 2 módulo de x mais 3. A mesma coisa. Logo, essa função é uma função dessa característica, né? O módulo é então de x. Então, se for dessa característica, uma função é então par, uma função par. Quando a construção de gráfico, a construção gráfica terá uma simetria em relação ao eixo das ordenadas. Com isso, eu posso levar isto sem um módulo. Primeiramente, sem um módulo. Ficaremos aqui então com f de x sendo igual a menos x ao quadrado mais o 2x mais 3. Agora, encontra raízes. As raízes é algo muito complexo que leva muito tempo se eu querer detalhar. É por isso que não vou detalhar então nesse vídeo. Tem aulas próprias. Agora, isto vou usar o que? Soma é igual a quem? A menos b sobre a. O a, nesse caso, o número negativo, que é o menos 1. O b aqui em t positivo, ficamos com menos 2. Isto aqui está dá 2. O produto, ficamos com b, com c, nesse caso, sobre a. O b, a, então, é 3. O a é menos 1, ficamos com menos 3. Quais são os números em que somados? Os números em que somados dá quanto? Somado a então dá 2. E o multiplicado dos mesmos números, o produto desses mesmos números dá menos 3. Quais são esses números? Pensando um pouco só, podemos colocar aqui então 1 e 3. 1 e 3. Mas que fica negativo é essa aqui. Por quê? Se eu somar aqui então menos 1 mais 3 dá 2. O menos 1 vezes 3 dá 3. Nesse caso, então, x1 será igual a menos 1 e x2 será que então aí a 3. O que falta é os vértices, x de vértice. X de vértice será igual, aplica a fórmula, ou você pode somar essas raízes, menos 1 mais 3, que divide por 2. A média aritmética das raízes, né? Ficamos aqui, então, isso dá 2 sobre 2. Aqui temos 1. Prontaço. O y do vértice, na verdade, é o f de x do vértice. Qual seria aqui, então, a própria função? Vou ter que baixar para aqui. Leva isto, coloca, então, no lugar a então de x. 1 apenas. Ficamos aqui, então, com menos 1 elevado ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. Veja aqui. Aqui dá quanto? Aqui dá 1 menos 1 nesse caso, com esse cenário aqui. Aqui ficamos com mais 2, mais 3. Isto aqui nos leva a dizer que dá 4. Dá 4. As coordenadas de vértice, ficamos em tal vértice, ficamos com 1 e 4. Prontos, prontos, prontos. O valor de C está aqui bem visível. O C mesmo é igual a 3. São nossos próximos, são nos pontos principais para construir gráficos, né? Vamos a isso. Coloco aí então o X. Aqui coloca aí então Y. Exatamente assim. Quando eu construir esse gráfico, eu terei que colocar aqui então como outra cor. Nesse caso, vou a verde. A verde aqui temos o seguinte. As raízes coloca aqui nos lugares próprios. Ficamos aqui então com menos 1 e aqui o 3. Teremos aqui então o 3. O C coloca o lugar próprio. É aqui então o 3. Acho que vamos colocar mais para aqui. Ou deixa-me reajustar aqui. Vamos apagar aqui um bocado só. Um pouco só. Vamos a isso. Eu teria que colocar então mais para cima. Eu posso colocar. Vamos estar aqui a essa cor. Vamos lá aumentar aqui. Para lá vai. Nesse caso teremos aqui então Y. E apesar que está mais grande, mas dá para usarmos aí. Aqui eu posso colocar como sendo 3. Aqui vamos colocar como sendo 3. Vértice da função. Vértice temos aqui então 1 e temos aí 4. Aí teremos que essa função vai ter que bater uma curva aqui e vai. Aqui ainda será o ponto da curva. E o que é que mais preciso? Nada mais, né? Só tem que ver o valor de A. O A aqui é negativo, o A ele aqui é menor do que zero. Logo, a parábola ficará então com a cabeça voltada para baixo. Logo, nós teremos aqui, passa aqui então nessas raízes. Vamos colocar aqui, vamos colocar a outra cor, a preta. Passa daqui. Teremos aqui então, passa dali. Apesar que esse gráfico não será o gráfico mais bonito do mundo, mas dá para perceber. Teremos aí então, vai, para lá, vai.
Agora, onde é que irá acontecer a simetria? Veja. Este lado temos aqui então y, o x de vértice. Temos muita informação em relação a este lado. Por isso que a simetria vai ter que acontecer aqui. A propósito, esse ponto não é igual a esse ponto. Isso é igual. Por isso também a simetria mesmo irá acontecer aqui. Na verdade, esse ponto já está aqui. Vamos levar esse ponto, vamos colocar aqui, no menos 3. E com isso, vamos a isso. Aqui temos 1. Esse 1 corresponde a 4. Teremos aí então, 1 corresponde aí então a 4. Aqui será a raiz. Logo, teremos aqui, seria algo assim. Simetria, meu amigo. Um espelho do que está aqui. Partindo daqui. Ficamos aqui então com algo assim. E vai para lá. Eu aquele 3 mandei muito longe. O menos 3 mandei muito longe. Mas posso reajustar, né? Ficamos assim. E suponha que aqui seja... Até que ali estava bem. Estava bem mesmo. Aqui o menos 3, né? Agora, seria algo assim. Vamos lá acrescentar aqui. Seria algo assim. Sim, coisa estranha, mas é assim mesmo. Seria algo aí assim. Isso aqui tem que ser nossa função. Eu posso retirar essa parte daqui. Vamos lá retirar isto aqui. Essa parte que está aqui está a preta. Aí então seria a nossa própria função. Agora, vamos para o nosso último caso, que é um caso super interessante, que será então a nossa saideira. Saideira desse vídeo então será isto aqui. Vamos a isso. Depois disso, temos aqui então o estudo completo das funções. Nós vamos passar então a cada aquela função e vou comentar apenas. Não vou detalhar, não vou escrever, visto que será complicado, né? Detalhar, mas vai te ajudar. Caso seja necessário, irá escrever. Teremos aqui então f de x, sendo igual. Vamos colocar aqui então o módulo de aí então 1 sobre 2. Nesse caso, o módulo de x. E aqui temos menos 1. Menos 1. E com isso, em relação a isso, tudo dentro do módulo, né? Veja, aqui temos módulo, por isso temos aqui então módulo. Nós temos aqui então dois casos, uma mistura de dois casos no mesmo exercício. Super interessante isso. A primeira coisa que eu te aconselho a fazer é isso que está aqui dentro desse módulo, né? Vamos colocar aqui então aí f' apenas. F' sendo igual a, então, a 1 sobre 2, módulo de isto menos 1. Agora, vamos a isso. E antes disto, também tem que construir essa função sem nada de módulo. Vamos lá colocar aqui o f de x sendo igual a 1 sobre 2, a então de x menos 1. Qual será a construção gráfica disto aqui? Você tem dúvida em relação a isso? Aulas próprias. Olha, aulas próprias. E eu posso colocar então y aqui. Quando a y nesse ponto mesmo, o que eu posso fazer? Isso é uma função exponencial. A função exponencial pode ser decrescente dessa natureza ou decrescente dessa natureza. Nós estamos aqui então, perante uma função decrescente, né? Que é dessa natureza. Agora, teremos aqui o quê? Essa função foi subtraída como uma unidade para baixo. Ou seja, na verdade, a primeira função seria algo assim. Sem isso menos, sem ser de menos, seria algo que poderia passar aí no 1. Seria algo assim. Algo assim. Sem aquele menos. Mas aconteceu com uma subtração. Menos uma unidade para baixo. Logo, em vez disso, aqui está a ser a quinta assíntota. Aí, a assíntota, o que? Horizontal. Horizontal. Teremos a assíntota aqui. Menos 1. Por quê? Teremos que tirar essa aqui para aqui. Aqui. Ou seja, temos aqui uma unidade para baixo. Essa parte daqui temos que deslogar uma unidade para baixo. Logo, a nossa assíntota daqui será menos 1. Ficamos com algo assim. Assíntotas. Seria aqui então algo assim. Para lá, para lá. Vai. Agora, em vez de passar aqui, teria que passar aqui na origem. Porque é menos uma unidade para baixo, né? Teria que passar aqui. Logo, essa função seria aqui então algo assim. Algo assim. Para lá. Vamos lá construir aqui então. Apesar que não será a coisa mais bonita do mundo, mas vamos conseguir entender. Vamos a isso e vamos a isso. Nunca toca então nessa assíntota aqui. Isto aqui é a nossa assíntota então, horizontal. Agora, com isso, nós podemos apagar, eliminar isto. Vamos lá, vamos ter que eliminar isto. Apenas só foi só para ilustração. Vamos ter que retirar ali. Para lá vai. E o que é que nós queremos? Ansiar construir essa função. Imagine só. Como queremos aqui então, primeiro essa função, se ainda é isto aqui. Primeiro essa função aqui é uma função então pare. O que seria? Para uma função simétrica em relação à origem. Então, veja. Onde é que nós podemos fazer a simetria? Este lado. Com certeza este lado aqui.
O que está aqui, vamos ter que translatar então para o que está aqui. Vamos lá colocar assim, para lá. Vai. Então, vamos translatar o que está aqui para o que está este lado aqui. Logo, nós podemos retirar então isto que está aqui. Vamos retirar isto. Vamos retirar isto. Pronto. A função que nós temos aqui é uma função que está verde, que é essa daqui. Essa função seria isto aqui. Agora, nós queremos o módulo de tudo que está aqui. Nós queremos mesmo o módulo disto aqui. Ou seja, não podemos ter a parte negativa, visto que está dentro aqui do módulo. Logo, haverá uma translação para lá. Como aqui é menos 1, aqui então fica no 1, que será então assíntota, nesse caso, vertical. Assíntota vertical na horizontal seria algo assim. Vamos lá colocar aqui então verde, aqui seria algo assim. E algo aí assim. Coisas maravilhosas que estão a sair aqui. Essa função será a nossa função aqui então final. Essa função que aqui está. Função aí então final, né? Final. É isso que você poderia fazer. Ignora essa parte a verde, né? Só para demonstrar como é que isso poderia ser. Assim nós temos a função em mão. Essa função que parece ser complexa, aí é mão. E com essa informação, eu posso analisar aqui. Temos em si 40 minutos praticamente de aula, mas de forma orientar bem produtiva. E vamos lá aproveitar nossos próximos 10 minutos pelo menos para eu poder comentar quando domino, quando é domínio, por aí vai. Vamos comentar o domínio disto aqui, vamos começar por aqui. O domínio seria aqui está todos os números reais. Vamos colocar aqui está o domínio de f de x, por exemplo, em relação a essa função daqui. Seria aqui está todos os números reais. Todos os números reais. Agora, por quê? Porque essa função é daqui para aqui. Daqui até aqui. E o domínio nós fizemos aí a projeção em relação a isso então aí das abscissas. Para qualquer que seja então, o valor de x que você for encontrar aqui, você encontra o domínio. Para aqueles craques que viram a aula do curso completo do nível 2 dos meus cursos, já devem saber o domínio. Não preciso aqui me martelar, explicar isso, porque está bem visível. O contradomínio é a parte em que essa função existe no eixo de y. Logo, partiria daqui até aqui. Contradomínio, como aqui é 1, aqui 0, seria que então nosso contradomínio, parte aqui então é um y, será igual aqui, partindo daqui do 0 até no 1, isso seria o contradomínio. E quando a variação do sinal, aqui temos o que? O zero da função. Zero da função, essa função tem 0. Corta aqui no 0. O x é igual aqui a 0, né? Que é 0 da função. E quando aí está a monotonia, é uma função decresce, daqui para aqui decresce até aqui. Do menos infinito até 0 decresce. Decresce do menos infinito. Vou achar por aqui. Do menos infinito até 0, a função, aí ela aqui é decrescente. Até 0, a função é decrescente. Agora, de 0 para lá, a função é crescente. Por isso que estou a comentar apenas só. Quando a variação de sinal, essa função é positiva. Referente a isto é que a função é positiva para todo x que pertence ao conjunto dos números reais. Atenção, positiva, mas menos é raízes, né? Visto que aqui temos raiz. A variação de sinal seria algo assim. Algo assim. Algo aí assim. Vamos lá aproveitar nosso tempo aqui tá, da melhor forma. Seria o quê? Essa função do menos infinito até o 0. Seria aí 0, aqui 0. Será uma função aí então positiva. Mas aqui está de 0 até mais infinito. Seria algo também positivo. Não incluímos o 0. Quando chega o 0, a função é 0. A função aqui não é positiva, não é negativa. Logo, então fica aí nula. Isso seria aqui a variação de sinal. O que mais temos aqui? Nada, né? Vamos a isso. Quando a paridade é uma função par. Quando a paridade é uma função par. Então, vou ter que acrescentar aqui então com a minha caneta aqui à mão. Aqui quando a paridade também tem que fazer aqui estudo da paridade, uma função par, não é uma função ímpar. Quando a injetividade é par. Vai na aula própria. Agora, isso aqui, qual seria aqui então o domínio? O domínio são números reais. O domínio são todos os números reais. E quando o contradomínio, uma função que parte do menos infinito até aí então inclui o 4, né? Até o 4 incluindo. E esse que seria então o nosso contradomínio. O que seria mais aqui? A variação de sinal é uma função positiva do menos infinito até aqui uma função positiva. Para pessoas que já sabem estudar o sinal, já sabem o que estou a falar, tá? Para as pessoas que já viram as aulas próprias de função quadrática, acompanhe todas essas aulas aqui. Do menos infinito até que a função ela aqui é positiva e não é negativa aqui. Aqui a função é positiva e daqui a função continua sendo negativa. Espero que não cometa erro aqui porque eu estou apressando. O 0, a função tem 0 aqui e aqui.
essa função tem um zero aqui e aqui. Logo o zero seria o menos 3 e o 3. O que mais aqui? Temos a variação de sinal já está. A monotonia é uma função que cresce até aqui. Daqui para aqui decresce. Daqui para aqui está cresce. Daqui para aqui está decresce. Tá? Do menos infinito até aqui, não incluindo a função está, ou seja, do menos infinito até nesse ponto aqui, até aqui, a função ela que está a crescer. Daqui a função decresce. Do menos 1 até o 0, a função decresce. De 0 até no 1, a função cresce, volta a crescer. Daqui até no mais infinito, do 1 até mais infinito, a função volta a tentar decrescer. Comentado, quando a paridade de uma função par, isso é uma função par, e vamos para aqui. Essa função, quando a variação de sinal aqui é negativa, esse ponto aqui é negativa, aqui é negativa, negativa, daqui é positiva, aqui é positiva. Ou seja, do menos infinito até no menos 2 a função é positiva, daqui para aqui a função é negativa, daqui para cá a função é negativa. Lá continua sendo positiva. Quando entra o domínio número reais. Número reais, contra o domínio, par de quem? Par da quinta do menos 1, de menos 1 até mais infinito. Quando o domínio par da quinta do menos 1, incluindo até no mais infinito. Contra o domínio. O que mais aqui? O zero da função, temos zero o quê? Temos isso aqui o zero da função é x sendo igual a está menos 2. O x sendo igual a quem está 0, a função toca aqui. O x sendo igual a quem está 2, que será quem está o zero da função. O que mais? A variação de sinal. A variação de sinal já comentei. Negativa aqui, negativa. Aqui positivo, positivo. Quando a monotonia do menos infinito até aqui a função decresce, até no menos 1 a função decresce, daqui até aqui a função cresce, decresce, aqui então cresce, entende? Do menos infinito até no menos 1, mas não incluindo o menos 1, você não pode incluir esse menos 1, porque no menos 1 a função é nula, não é decrescente, não é crescente, tá? Do menos infinito até no menos 1 a função é aqui é decrescente, daqui do menos 1 até no 0 a função é crescente, mas não inclui os zeros. Não pode incluir os zeros. Sempre com os intervalos abertos. Daqui até aqui, a função ela quinta será decrescente. Daqui para lá será crescente. O estudo feito. Comentados. Apenas estou a comentar, né? Estou a comentar. Vamos a isso. Quando a variação de sinal o domínio. O domínio numerais. Contra domínio são o quê? Contra domínio parte daqui até no mais infinito. Parte aqui então aí é um y que pertence ao quê? A parte no menos 2 até no mais infinito, até então no mais infinito. A variação de sinal, a função aqui é negativa, aqui é positiva, aqui é positiva. Do menos infinito até no menos 2 a função é positiva. Daqui até esse intervalo, do menos 2 até 2 a função aqui é negativa. Daqui do 2 até mais infinito a função é positiva. O que mais? Já está a variação de sinal, a monotonia, a função aqui é decrescente do menos infinito até aqui, até no ponto 0, não inclui o 0. Quando é 0, a função é nula. Agora, de 0 até lá, a função ela aqui é crescente. E vamos quando a paridade tem uma função impar. Uma função par. Essa aqui é uma função par. E vamos a isso. E aqui, essa não é uma função par. Isso aqui não é uma função par. Não é par quando a paridade. Quando o domínio parte de 0 até no mais infinito. Quando o domínio. Contra domínio parte aqui está também de 0 até no mais infinito. O 0 inclui. No contradomínio, o 0 inclui. Aqui seria o domínio, aqui seria o contradomínio. Inclui o 0 até no mais infinito. Aí está. E, quando essa função é crescente ou decrescente, essa função é decrescente. Decrescente daqui, do 0, decresce do 0 até o que? Até aqui está no 1, mas 1 não pode incluir. E começa a crescer então aqui de 1 até aí entrar no mais infinito. Essa função ela aqui é crescente. O que mais? Quando a variação de sinal, essa função é positiva, mas excepto quando aí excepto na raiz, aqui a função é nula, não é positiva ou não é negativa. Positiva daqui aqui é positiva, mas excepto nesse ponto. O que mais? Quando aí então a variação de sinal, positiva. Sim, a variação de sinal já está. Já está tudo. A paridade da função não é par e na ímpar também. E vamos para aqui. Essa aqui é uma função em que o domínio são todos mil reais. Contra domínio parte aqui então de 0 incluindo, o 0 inclui, até no mais infinito.
E daqui para cá a função decresce, aqui decresce, cresce, decresce, cresce para lá. O que mais? O que mais posso comentar? Aí então o domínio já está, a monotonia já está. A variação de sinal, a função é positiva, mas menos nas raízes. As raízes seria quando x é igual a zero, o x sempre igual a quem está a 3, menos nas raízes, prontos. O que mais? O que mais? Essa função é uma função aí então que não é par, não é par. As raízes, quando x é igual a 2 temos raiz. O que? O contradomínio, o domínio são todos mil reais mesmo. O contradomínio parte aqui então de zero até mais infinito. Zero incluindo até no mais infinito. O que mais? O que aqui então a variação de sinal é uma função positiva, menos no ponto em que essa função é nula, que é aqui é positiva, mas menos nesse ponto. O que mais? Prontos. Vamos. Terminamos. Fim. Eu sou Julie Momadi. Sou então Julie Momadi. E até os nossos próximos conteúdos. Até, até lá. Foi um prazer dar essa aula. Até os próximos capítulos, né? Até lá.